Entenda o mistério do bebê verde em Jojo. O bebê verde foi provavelmente uma das coisas mais interessantes que saíram de Stone Ocean, a parte 6 de Jojo. E muita gente ficou de cabelo em pé tentando entender que diabos era aquela coisa esquisita que saiu de dentro de uma árvore e que antes essa árvore era um osso do próprio Jill. Nós do Jojo 99 vamos te explicar absolutamente tudo que você precisa saber sobre essa criatura e sobre a fusão bizarra que o Padre Pucci fez com essa criatura. No vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre o bebê verde em Jojo. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Já comenta aí, o que você pensou quando viu esse bebê verde em Jojo do nada? Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo 99. Para vocês entenderem ao certo, nós vamos explicar em 3 partes: origem, objetivo e resultado. Assim, fica mais fácil para vocês acompanharem toda a ideia sem acabar se perdendo. Porque acreditem, essa história é muito mais profunda do que vocês pensam. A origem do bebê verde. Tudo começou muito antes dos eventos de Stone Ocean, quando Jill Brando ainda estava vivo. Em um certo dia, em um dos encontros com o jovem Pucci, Jill perguntou se em algum momento ele pretendia traí-lo. Afinal, com seu stand White Snake, ele poderia facilmente roubar o disco de stand do Jill e roubar o seu mundo enquanto Jill estava dormindo. E com esse poder, ele dominaria o mundo sem dificuldade. Pucci diz que nunca sequer pensou nessa possibilidade, pois ele adorava Jill da mesma forma que adorava Deus. E após um momento tenso entre esses dois, Jill se desculpa por tê-lo insultado com uma pergunta dessas e afirma que nunca pensou que encontraria alguém que pudesse acalmá-lo dessa forma. Meu Deus, que coisa gay. Por isso, ficou com medo de perdê-lo. Como um pedido de desculpas, ele entrega um pedaço do seu osso para Pucci, uma prova de que ele confiava nele plenamente. Muitos anos depois, agora nos eventos de Stone Ocean, Jill pediu para Sports Max, com sua habilidade de stand, revivesse o osso. Quando ele ativa sua habilidade, o osso repentinamente desaparece e só reaparece na ala de punição da Green Dolphin Street. O que antes era apenas o osso de um homem morto, agora era uma criatura parcialmente viva e infecciosa. Qualquer um que tocasse no osso iria lentamente se desenvolver e germinar, até se tornar uma espécie de árvore híbrida com o ser humano. Ao todo, 36 prisioneiros mortos e 37 infectados. Jolene acabou se infectando ao tentar pegar o osso de um dos prisioneiros usando suas cordas. Como Jolene é inteiramente feita do seu stand, ela foi infectada, o que permitiu a Anasui entender o que estava acontecendo. Após absorver a alma de 36 prisioneiros, o osso se alojou em uma das árvores híbridas e formou uma incubadora, onde estava se formando um bebê. Na verdade, um bebê verde, de olhos vermelhos e orelhas pontudas, e com uma marca de nascença na sua nuca, uma estrela vermelha, a marca de nascença dos Joestars. Mesmo com seu corpo infectado e as plantas crescendo cada vez mais no seu corpo, Jolene insistiu em pegá-lo. Após capturar a incubadora, ela fugiu da ala de punição junto com Anasui e Foo Fighters. Agora que vocês já sabem como tudo isso começou, vamos dar uma pequena pausa nessa parte e voltamos já já. Eu queria te lembrar que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para vocês adquirirem e colecionarem. Qual era o objetivo do Pucci com o bebê verde? Se você assistiu o vídeo sobre os segredos do diário do Jill, é provável que você já saiba sobre o que eu vou falar. Mas caso você não tenha assistido, também não tem problema, a gente vai explicar tudo certinho agora. O objetivo de Jill era reunir a alma de 36 pecadores e recitar as 14 palavras necessárias. Após isso, seu stand iria se destruir por completo e renascer em uma nova criatura. Após isso, precisaria que um amigo de sua confiança, alguém que não tenha desejo por coisas mundanas,
mundanas e que coloque a lei de Deus acima da lei dos homens, e esse amigo recitará as 14 palavras para a criatura que demonstrará o interesse por elas. As palavras são: escada espiral, besouro rinoceronte, rua da desolação, torta de figo, besouro rinoceronte, via dolorosa, besouro rinoceronte, ponto de singularidade, Giotto, anjo, hortência, besouro rinoceronte, ponto de singularidade, imperador secreto. Após recitar essas palavras para a criatura, Jill precisaria apenas de um lugar: latitude norte, 28 graus, 24 minutos, longitude oeste, 80 graus, 36 minutos. Após isso, ele deveria esperar pela lua nova e então alcançaria o céu. Mas o que significam todas essas palavras aleatórias? Escada em espiral representa a ascensão, o caminho a ser percorrido até o céu. Besouro rinoceronte. Esse besouro segue a mesma linhagem dos escaravelhos e na religião egípcia ele está ligado ao deus do renascimento e ressurreição. Rua da desolação, uma referência ao apocalipse bíblico. Torta de figo. Apesar de ser rotineiramente retratada como uma maçã, a fruta da árvore proibida também é retratada como figo. Via dolorosa representa o caminho percorrido por Cristo, assim como o caminho para alcançar o céu, que é doloroso e sacrificante. Ponto de singularidade é um ponto do universo em que a quantidade de massa é infinita, uma representação do poder do Made in Heaven de acelerar infinitamente o universo até que ele seja destruído. Anjo representa o próprio Pucci, que segue fielmente as ordens de Jill, que significa Deus em italiano. Hortência é uma flor que precisa de muita água para sobreviver. Sua origem vem do grego hydrangia, que significa vaso de água, representando o batismo, que por sua vez representa o renascimento e a purificação. Imperador secreto se refere ao próprio Jill, que deseja ser o imperador do mundo, mas arquiteta seus planos no oculto. Mas sabe qual é o meu plano oculto? Te mostrar essa camiseta irada do Pucci e da Jolene. Não perde essa oportunidade. O link tá na descrição e no comentário fixado. Agora que vocês já entenderam o que Pucci queria com o bebê verde e todo esse misticismo das 14 palavras, vamos voltar para o momento em que a incubadora do Green Baby foi pega por Jolene, e aí vocês vão entender o que ele vai se tornar, porque esse era o plano original de Jill Brando. Quando Jolene e seus amigos saíram da ala de punição, o stand automático e invencível DNG simplesmente engoliu a incubadora. A partir daí, FF se separou de Jolene e Anasui e foi procurar o usuário do Yo-Yo-Ma para matá-lo, enquanto Jolene e Anasui levaram o stand com eles para pensar no que iriam fazer depois. Depois de um tempo, ambos perceberam que esse stand apenas se disfarçava como um escravo extremamente útil, quando na verdade ele secretamente estava matando os dois aos poucos. Apesar de Anasui ter conseguido dar um jeito nele, as coisas só melhoraram quando o FF matou seu usuário e o stand se desfez por completo. E nesse momento, o bebê verde despertou da incubadora. Quando eles tentam capturar o bebê, ele revela sua habilidade de stand, o Green Grass of Home. A habilidade principal dele é diminuir proporcionalmente tudo que se aproxima dele. Depois de chegarem perto demais e serem encolhidos drasticamente, eles passam por uma luta extremamente complicada, mas no final, Anasui consegue aprisionar o stand dentro de uma garrafa. Porém, o bebê verde empurra a garrafa para a direção deles e acaba esmagando Anasui, que provavelmente teria sido completamente morto, mas o Green Baby, por alguma razão, ficou interessada na marca de nascença de Jolene, que era igual à que ele tinha no ombro. Essa habilidade de diminuir todos que se aproximavam dele pode ser só um traço remanescente de Jill Brando, a forma como Jill enxerga todos ao redor dele como inferiores. Jill renegou a sua humanidade em Phantom Blood, então todos os humanos ao redor dele se tornaram inferiores. Eles não tiveram uma interação tão grande com o bebê, porque logo Weather e FF chegaram. Eles discutem se deveriam ou não matar a criatura. Anasui afirma que ele não é natural e não deveria nem existir, e pede o consentimento de Weather para matá-lo, mas Weather diz que ele não iria matar a criança, porque na verdade ele ia morrer pelas próprias mãos do Weather. Então, na verdade, ele se revela como o Padre Pucci que se disfarçou para enganar FF. Ele perfura o corpo de Anasui e ataca Jolene. A partir daí, se inicia um grande confronto entre Jolene e o padre, e apesar de Jolene levar vantagem por possuir um stand muito mais poderoso fisicamente, o Pucci possuía o disco de memória do seu pai, no caso Jotaro, e usa isso ao seu favor. Ele pega o disco e joga no corpo de Anasui, que estava à beira da morte, e caso ele morresse, com o disco armazenado dentro dele, as memórias de Jotaro iriam morrer junto. Então
Então, Jolene é obrigada a deixar Pucci livre para acessar o bebê verde e tentar ajudar a Anasui e impedir que as memórias do seu pai sejam destruídas. Esse tempo em que ela está tentando socorrê-lo é o bastante para que Pucci alcance o bebê e comece a recitar as 14 palavras. E assim como no plano, a criatura se interessa pelas palavras e rasga o braço de Pucci e o arrasta para o meio das moitas, iniciando a sua fusão com ele e dando início ao céu. O resultado da fusão. Essa fusão colocou Pucci no estado de lua nova, mudando levemente a sua aparência e adicionando nele a marca de nascença do Joestar na sua nuca. E devido à sua ligação com seu irmão gêmeo, Weather Report, Weather acabou recebendo a marca de nascença do Joestar também. Como o bebê era um resquício da vida de Jill, a fusão atraiu todos os filhos do Jill direto para a Flórida, exceto Jono, que foi apenas mencionado pelo narrador. No caminho para o Cabo Canaveral, uma série de coincidências faz com que o Pucci encontre os 3 filhos do Jill, mas de todas as mudanças, sem dúvida a mais drástica foi no seu stand. Já não havia mais White Snake, seu stand se tornou algo completamente novo, apenas alguns resquícios do que ele havia sido em algum momento. Seu stand, seu novo stand, se chamava agora Simon. Ele manteve a coloração do Green Baby em algumas partes de seu corpo e seus olhos possuíam cílios afiados e a cor completamente avermelhada, assim como também manteve regiões mais brancas e os padrões guanina, adenina, citosina e timina do stand anterior, White Snake. Suas habilidades eram totalmente diferentes de antes. Ele transforma seu usuário em um fenômeno gravitacional, afastando tudo e todos em um raio de 3 km. Qualquer objeto que não esteja fixado no chão é empurrado, como se estivesse caindo de um penhasco. Essa habilidade pode ter uma ligação com a habilidade do Green Grass of Home, da mesma forma que ele mantinha as pessoas afastadas conforme elas se aproximavam dele. Pucci expulsa tudo e todos que se aproximem em um raio de 3 km. Ele também pode alterar a força gravitacional dos objetos com o toque, o que torna quase todos os seus golpes fatais. Ao tocar em algo ou alguém com a palma da sua mão, esse objeto ou pessoa vira do avesso. Até mesmo os fios de cabelo individuais se invertem, mas caso ele toque a mesma área 2 vezes, o efeito é revertido. A única forma de se defender desse golpe efetivamente foi através da manipulação corporal de Jolene, que transformou seu corpo em uma forma que não possuía mais de uma dimensão, no caso, uma fita de Möbius. Sua última habilidade aparenta ser apenas um protótipo do que estava para vir com a última fase do seu stand, o Made in Heaven. Ele possui um pequeno poder de aceleração temporal, funciona em regiões concentradas e não age dentro do controle do Pucci. Por isso, vemos ele acelerando metade do corpo de uma criança, que no anime foi censurado para aceleração de ovos de galinha, mas justamente por ser um estado de transição entre as transformações dos seus stands, Pucci não possui controle algum sobre essa habilidade. Como o próprio Jill disse, o poder necessário para alcançar o céu estava além do seu stand, por isso ele precisava ter coragem para destruir o seu stand. E o que pode estar além do tempo? O que pode estar além do mundo? A gravidade, a principal habilidade de Simon. Mesmo não restando apenas um resquício da sua vida, a vontade de Jill prevaleceu e de certa forma ele renasceu. Uma parte dele renasceu com um bebê verde e depois se fundiu com a pessoa que ele mais confiava. Apesar de tudo, mesmo que não tenha sido a forma como era planejada, um resquício de Jill concretizou seu maior desejo. Mas se o seu desejo for continuar assistindo o canal, eu vou deixar um vídeo aí na tela sobre todos os stands de Jojo Stone Ocean e um vídeo falando sobre como seria o Crazy Diamond do Josuke em versão Requiem. Obrigado por estarem comigo até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.